Questão número 1, item A. Como é definido o número E? Ele está perguntando aí como é definido o número E. Olha só, para responder essa questão eu vou lançar a mão aqui do GeoGebra. O que a gente tem aqui, pessoal? Olha só. A gente tem a função f de x igual a a elevado a x. E no caso o a aqui para a gente é 1,99, 1,99 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho a função f de x igual a elevado a x, no caso aqui o a é 1,99. O gráfico dessa função é esse aqui em vermelho, Que mais eu tenho aqui? Eu tenho a reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 0 e 1, que é essa reta em preto, Que mais? A reta em azul é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que tem coeficiente angular igual a 1. Então tá. Olha só, a cada valor de A, conforme você está observando, ó, a cada valor de A é associada uma reta tangente ao gráfico de F aqui no ponto de coordenadas 0 e 1. Ou seja, a cada valor de A gente associa uma reta em preto, que é a reta tangente ao gráfico de F aqui no ponto de coordenadas 0 e 1. Tá vendo? Ó, a cada valor de A, uma reta tangente. Muito bem, muito bem. Agora, vamos procurar aquele A tal que a reta tangente ao gráfico de F, tal que a reta em preto tenha coeficiente angular igual a 1. Ou seja, a reta em preto é paralela à reta em azul. Então, seria algo mais ou menos assim. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, mais ou menos, né? Talvez um pouquinho mais, né? Foi demais. Mais ou menos aí. Então, olha só. Esse número aqui, 2,71, né, uma aproximação para esse número, é tal que f de x igual a 2,71 elevado a x possui uma reta tangente aqui no ponto de coordenadas 0 e 1, que é paralela à reta em azul, ou seja, que tem coeficiente angular igual a 1. É assim que nós vamos definir o número E. Então, o número E é a base da potência a elevado a x. O número E é tal que a função f de x igual a e elevado a x. Possui reta tangente ao gráfico de f aqui no ponto de coordenadas 0, 1, que é paralela à reta em azul, ou seja, que tem coeficiente angular igual a 1. Bom, se o coeficiente angular dessa reta em preto é igual a 1, em termos de derivada, significa que f' de 0 é igual a 1. Então, nós vamos definir a função, o número E, melhor dizendo, da seguinte forma. O número E é tal que a função f de x igual a e elevado a x implica em f' de 0 igual a 1. Pronto, é assim que é definido o número E, tá? Então, um pouco mais. Como é que a gente calcula o f' de 0? Por definição, o f' de 0 é o limite, quando h tende a 0, de f de 0 mais h menos f de 0, isso tudo sobre h. Isso tem que ser igual a 1. Bom, então a gente pode escrever limite, quando h tende a 0, de quem? Como é que a gente vai calcular o f de 0 mais h? Ou seja, o f de h, né? O f de h. Vem aqui na função f, substitui o x por h. Vai ficar o quê? E elevado a h. Menos o f de 0. Vai ficar e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, menos 1 sobre h. Isso é igual a 1. Pronto, acabou. É assim que é definido o número E. O número E é a base da potência, né, e elevado a x, tal que a função f de x igual a e elevado a x implica em f' de 0 igual a 1. Se o f' de 0 igual a 1, então o limite, quando h tende a 0, de e elevado a h menos 1 sobre h é igual a 1. Tá? Esse foi o item A. Agora o item B. Diz o seguinte: use uma calculadora para estimar os valores desses dois limites com precisão até a segunda casa decimal. O que você pode concluir sobre o valor de E? Olha só, pessoal. Quando você usar uma calculadora científica e uma calculadora e dar alguns valores e fazer o h tender a 0 aí nesses dois limites, você vai concluir que o primeiro limite é aproximadamente 0,99 e o segundo limite é aproximadamente 1,02. Vou deixar essas continhas para você, tá? Basta fazer o h se aproximar de 0 por valores maiores que 0 e por valores menores que 0 aqui, tá? Usando a calculadora, você chega a essa aproximação. Bom, aí ele perguntando o seguinte, o que mais? O que você pode concluir sobre o número E? Olha só,
O número e é tal que o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h é igual a 1. O que a gente tem aqui? O limite quando h tende a zero de 2,7 elevado a h menos 1 sobre h, está dando 0,99. E esse aqui está dando 1,02. Então, olha só, o 1 está aqui entre 0,99 e 1,02. Então, a gente vai concluir que esse número e é um número entre 2,7 e 2,8. Tá? Então, o que a gente conclui? Que o número e está entre 2,7 e 2,8. Na verdade, uma boa aproximação aqui para o número e é o 2,718, que realmente está nesse intervalo, tá bom? Essa aí foi o item A, melhor dizendo, essa foi a questão 1. Questão 2. Esboce à mão o gráfico da função f de x igual a e elevado a x, prestando particular atenção em como o gráfico cruza o eixo y. Que fato lhe permite fazer isso? Então tá. Pessoal, eu vou usar o GeoGebra mesmo para construir o gráfico, tá? Então, vou construir o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. Tá aí o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. E além disso, vamos considerar aqui a reta tangente ao gráfico no ponto de coordenadas 0 e 1. 0 e 1. Essa reta ela tem que ter coeficiente angular igual a 1, porque o número e foi definido de tal forma que a reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ponto de coordenadas 0 e 1 tenha coeficiente angular igual a 1. Vou até entrar com o ponto aqui, ó, 0 e 1, né? O ponto 0 e 1. Tá aí, muito bem. Agora vamos lá, reta tangente agora. Reta tangente. Aqui, reta tangente ao gráfico de f que passa por esse ponto. Tá aí, ó. Olha a reta, y igual a x mais 1, que tem coeficiente angular igual a 1. Vamos verificar? Aqui, ó. Inclinação da reta dessa reta. Olha lá. Inclinação igual a 1. Aqui, o A é igual a 1. Tá? O seu coeficiente angular. Pronto, então esse é o gráfico da função, né? No item B, que tipo de função são as funções e elevado a x e g de x, x elevado a e? O e elevado a x é a função exponencial e g de x igual a x elevado a e é uma função potência, né? Aí compare as fórmulas de derivadas para f e g. É só derivar, tá, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma, não. Qual das funções da parte B cresce mais rapidamente? Então, eu já entrei aqui com a função f, agora eu vou entrar com a outra função g. G de x, opa, tem que ser g. G de x igual a x elevado a e. G de x igual a x elevado a e. Tá? Qual está crescendo mais rapidamente? Olha, qual cresce mais rapidamente? A gente observa aqui que é a função f.